Às vezes esse nome não tem, mas Deus tem uma palavra para ti. Eu lhe convido, você pedir a Deus para que dê a tua palavra, a palavra que tu necessita, a palavra que tu deseja, para que hoje você possa ser alimentado pelo Espírito do Senhor. Seja uma palavra no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E vai orando também pela vida do pregador, para que assim possa andar consoante a vontade do Espírito do Senhor. Mesmo ainda de pé, por favor, eu quero lhe convidar a estar de pé comigo, em reverência à palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Amém! 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 Se alguém sente a presença de Deus, eu gostaria de convidar você a dar um grito de glória para Deus. Aleluia! Dá um grito de glória para Deus, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Quem pode sentir a presença de Deus aqui comigo? Quem pode sentir a presença de Deus aqui comigo? Aleluia! Deus te abençoe. Me convida a abrir teus olhos. Me convida a abrir teus olhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha para teu irmão. Ele diz assim: chegou o momento mais especial de todos. Chegou o momento mais especial de todos. Neste momento, eu somente quero ouvir Deus a falar comigo. Não me incomoda. Em nome de Jesus. Olha para mim. Eu convido no nome do Senhor Jesus Cristo a abrir consigo a sua Bíblia no livro de Isaías, no seu capítulo 6. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Isaías, no seu capítulo 6. Amém? Eclesiastes, Cantares, Isaías. Amém? Antes de Jeremias, quem encontrou comigo o livro de Isaías, no seu capítulo 6, verso 8, diga comigo, aleluia. Quem não encontrou diz misericórdia. Misericórdia. Aleluia. Vamos começar a leitura no seu verso 1, dizendo assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as ambas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases, vamos chegar até o versículo 8, aleluia. As bases do limiar se removeram, as vozes do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins veio para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com as suas tendas. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela, repetimos o verso 7, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Repetimos o verso 8. Depois disto,
ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me, repete comigo, eis-me aqui, envia-me a mim. Palavra do Senhor. Senhor, nós te louvamos pelo Senhor Deus. Nós te exaltamos porque a honra e a glória é para o Senhor. Nós acreditamos que o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite. Oh Deus, eu reconheço que como homem, eu não tenho nada para essa igreja, mas o Todo-Poderoso, o Deus exaltado, o Emmanuel, o Deus conosco, o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega, tem uma palavra para esse povo, tem uma palavra para esse jovem, tem uma palavra para essa jovem. Então, Senhor, nós nos convidamos a Tua Majestade, convidamos o Espírito que manifesta e convence o homem para o arrependimento. Oh Deus, nós nos convidamos nesse lugar. Venha fazer o Teu querer, venha fazer a Tua vontade, venha fazer o que lhe apraz. Senhor, fala conosco, atenta, Senhor, pelo nosso coração neste momento, pedido da minha oração, mas que não nos deixa só, não nos deixa órfão nesta noite, mas esteja conosco em todos os segundos, em todos os minutos, em todas as horas, do princípio ao fim do programa. Eu me esvazio, faça a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja pode aplaudir e se aceitar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Mas, numa hora como esta, estamos aqui para poder ouvir a palavra do Senhor. Você orou, você adorou o nome do Senhor, você pulou, nós harmoniamos ao Senhor, mas chegou um momento mais especial, em que Deus quer responder a tua oração. Para com isso é necessário que você me dê a maior atenção, para que você compreenda o que Deus quer falar para a tua vida. Aleluia. Graças a Deus, a princípio, para quem não me conhece, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Irmão Cicato. Na verdade, meu nome completo é Vitorino Cicato. Tratam-me de Cicato. Aleluia. Amém. Sou membro do Ministério em Busca do Avivamento, a qual realiza esse congresso com o tema Avivamento até os confins da terra. Aleluia. Amém. E aqui, aleluia. Eu estou muito alegre porque não vim sozinho, aleluia. Eu vim com alguém muito especial para mim, aleluia. E esse alguém muito especial para mim é alguém que me cuidou também quando eu era criança, aleluia. Mas não minha mãe, é alguém muito especial porque quando eu estou saindo do jejum, ela mesmo é que me socorre. Gostaria de levantar minha querida mana para vocês lhe conhecerem. Ela é minha mana, ela se chama Lina, ela vai se pôr de pé, ela é minha mana, aleluia. Aleluia. Fique à vontade, aqui é a casa do Senhor, paz do Senhor. Amém? Não sei, mas gostaria de falar, não se escandalize, eu prego mesmo assim, aleluia. Graças a Deus. Bem, na verdade, para nós entrar naquilo que que nos traz aqui, e naquilo que é a palavra do Senhor, durante essa semana nós já estamos a percorrer dentro de um congresso com o tema Avivamento até os confins da terra. Bem, na verdade, eu agradeço pelo primeiro pregador que passou aqui, ou lá no ministério, que foi o pregador irmão Lucas, que trouxe-nos um tema dizendo separando-nos, aleluia, separando-nos para a obra, separando-nos, o Espírito Santo nos separa. Foi uma mensagem tão rica que você recebeu e acredito que a sua vida mudou. Na terça-feira, tínhamos um pregador abençoado também, que nos trouxe um tema e uma mensagem tão rica e cheia da graça, que vinha com o tema Avivamento no Vale do Seco. Eu acredito que por essa mensagem fosse abençoado e o Senhor te enriqueceu cada vez mais. Ainda que ontem, nós tínhamos uma mensagem tão rica e abençoada pelo pregador, terça foi o irmão Vasco, que foi ontem que se pregou, o pregador, irmão Silva, nosso pastor, e um homem de Deus que pregou com o tema: se tu não tocas, eu toco. Se ele não me toca, eu toco. Aleluia. Um tema muito abençoado, a qual você foi enriquecido, mas hoje você também tem um prato. E eu lhe convido você a poder mergulhar comigo nesse tema que vou trazer. Aleluia.
Amém? E graças a Deus por isso. Bem, na verdade, começando a pregar, ou melhor, a introduzir aquilo que é o tema principal em que nós estamos a percorrer. Avivamento. Quando se retrata de avivamento, quando nós falamos de avivamento, bem, na verdade, os pregadores que passaram aqui definiram dizendo que avivamento é dar vida aonde não tem vida. É levar ou trazer vida aonde não tem vida. Tivemos um tema, avivamento e vasilhaço seco. Vasilhaço seco são coisas mortas. E se trouxe vida nas coisas mortas. Avivamento é isso. Mas falando de avivamento aqui, vendo que nós estamos a igreja de Deus, a igreja abençoada, nós percebemos despertar mais naquilo que é avivamento. Avivamento talvez é realizar uma atividade no ar livre, com o objetivo de ganhar alma. Quer dizer, essas almas que não têm vida, todo aquele que não tem Jesus como Senhor e Salvador, ele não tem vida, ele não é avivado. E nós que temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós temos o avivamento. Então, quando se realiza um congresso missionário com tema avivamento, então quer dizer que nós estamos realizando um tema para despertar a humanidade em conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e da minha vida. Aleluia. Amém. Então quer dizer que nós estamos aqui pregar, temos que nos basear nesse tema em trazendo a vida onde não tem vida. Eu acredito que depois dessa mensagem tu não serás o mesmo, porque o Espírito Santo assim tocou meu coração, falou para mim que depois dessa mensagem nós não seremos o mesmo, nós não vamos sair aqui o mesmo. Talvez você que veio aqui sem Jesus no coração, eu quero lhe dizer que você não vai ser o mesmo, porque aqui tem vida e vai ter que receber vida. Aleluia! Quem se mete com Jesus, entenda uma coisa: se você mudando e se mete com Jesus, querendo ou não, vai ter que acabar de se converter. Todo morto que entra no caminho de Jesus acaba de ressuscitar. Todo frouxo que entra na presença de Deus acaba de ser fortalecido. Para aquele, amém, aleluia, que não tem Deus e acaba de encontrar com Deus, ou se meter no caminho de Deus, assim como Paulo, acaba de receber a vida, porque o próprio Jesus é vida. E por intermédio da vida que é Jesus, entrou no nosso instrumento que somos meus carnes, e Ele é que vai falar aqui, porque Ele é que a vida, por intermédio de um vaso, aleluia. E por intermédio desse vaso, eu acredito que Jesus está nesse lugar, que Jesus está conosco, e por intermédio da vida dele você vai receber vida. Aleluia. Amém. Graças a Deus. A palavra avivamento é uma palavra primitiva, avivamento. Mas eu gostaria de falar aqui sobre duas coisas. Talvez eu vou tocar um pouco sobre avivamento e reavivamento. Aleluia. Amém. Aleluia. Mas o tema é avivamento até os confins da terra. Aleluia. Deus abençoe por esse tema rico. Bem, na verdade, entrando naquilo que é a minha mensagem, a qual o Senhor nos traz e nos dá nesse dia, eu trago como tema o meu subtema. Temos o tema, o meu subtema é: quem irá por nós? Quem irá por nós? Repitam: quem irá? 1, 2, 3. Quem irá por nós? Mais forte, 1, 2, 3. Quem irá por nós? Mais forte, 1, 2, 3. Quem irá por nós? Graças a Deus. Pode aplaudir o nome do Senhor que você gostou do tema. Amado do Senhor, bem nessa tarde, falando um pouco de Isaías, eu gostaria de despertar um pouco sobre Isaías. Bem, na verdade, a vida, esse livro, falando um pouco de Isaías, quem foi Isaías? Amado do Senhor, bem nós sabemos que Isaías é famoso por um nome chamado Isaías, o profeta messiânico, o profeta qual foi usado para poder profetizar sobre a nação, sobre a vinda de Jesus Cristo. Esse mesmo Isaías foi um homem que o seu pai se chamava Amós. Esse Amós, eu quero lhe fazer compreender, não foi o Amós o profeta, mas o seu pai chamava-se Amós, o mesmo que ele tinha uma esposa, a qual sua esposa, a Bíblia descreve,
que chamava-se a profetisa. Aleluia. E ele tinha 2 filhos também abençoados. A qual os 2 filhos abençoados, os nomes deles significavam as promessas de Deus que iria acontecer em Israel. Aleluia. Então, o mesmo Isaías, aleluia, ele escreve esse livro no ano 734 antes de Cristo. Ele escreve esse livro, ou melhor, Isaías é vocacionado por Deus. Para quê? Por que Deus chamou Isaías? Por que Deus vocacionou Isaías? Amado no Senhor, a primeira coisa, sabendo que Isaías é profeta, Deus vocaciona Isaías para despertar a humanidade de Israel. Então, na verdade, Isaías quando é levantado, quando é levantado naquele tempo, Isaías era um profeta, mas na sua levantação já existia alguns reis a qual reinava com ele. Se tu ires no capítulo de Isaías, no capítulo verso 1, nós encontramos escrita dizendo: teve respeito de Judá, profetizou nos lados de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e reis de Judá. Aleluia. Foi um profeta que foi levantado mesmo dentro do reinado desses homens. Talvez você pode perguntar: por que Deus levantou Isaías mesmo no reinado de já Uzias, Acasias, Ezequias, no reinado desses homens? Ainda mais, a história retrata que Isaías era um homem que também era considerado como conselheiro desses tais reis. Aleluia. E mesmo Isaías, esse Isaías tão abençoado, um profeta de Deus, homem a qual nós também chamamos que ele é a boca de Deus. Aleluia. A boca de Deus, homem abençoado, a qual foi levantado na época em que Israel teve uma grande decadência, em que Israel teve uma grande caída espiritual, em que Israel teve uma grande decadência, em que a vida de Israel estava perdida. Pois, num tempo em que Deus considera a vida de Israel como se fosse a vida do animal, um animal que não sabe o que faz. Bem, na verdade, nós como homem aprendemos dentro da nossa formação acadêmica que para o homem lhe é dado o raciocínio de pensar, quer dizer, o caráter de poder pensar as coisas boas, assim como também as coisas más. Mas o animal, ele não tem caráter de poder pensar bem nem o mal, mas se ele tem um instinto, ele não sabe do que faz. Se você chutar um animal para não poder comer da fubá, você vai ver que no outro momento veio mais, você lhe dá com pedra, vai voltar de novo, chuta um cão para não tirar a carne que tem ao lado, ele vai voltar de novo, não sabe o que ele faz. Mas no momento em que Deus considera o estado de Israel, é um momento em que Deus dá um grande exemplo, um grande que talvez Israel, e um exemplo que Israel deverá parar e refletir. E Deus fala assim para Israel. Israel, a Bíblia fala no livro mesmo de Isaías, no seu capítulo 1, e no seu verso 2, ou melhor, no seu verso 3, diz assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não conhece, não entende. Israel não conhece. Deus começa a considerar que o boi conhece o seu possuidor. O boi, quando vê o seu dono e ouve a voz do seu dono, acaba de obedecer. O boi, quando ouve o seu dono dizer: passa para ali, porque é tipo de boi que também tem nome, fulano de tal, passa para ali, o boi acaba de obedecer. O jumento, ele conhece o dono da sua manjedoura. Quando ele fala, passa para ele, conhece. Mas Israel não conhece o Senhor. Israel não entende. Israel não tem conhecimento daquilo que é o Senhor. Deus acaba de considerar Israel como povo, como animal. Ou melhor, considera que os animais são melhores. Considera que o animal é melhor do que Israel. Olha em que estado que Israel estava. Mas por que Deus não levantou esses homens para poder libertar Israel? Escuta uma coisa: Deus precisava do homem, o homem com coragem. Deus precisava do homem que tem atitude, do homem remanescente, aleluia, do homem com capacidade, do homem que tem garra. Então Deus encontra Isaías, aleluia. Deus encontra Isaías. E eu quero lhe dizer uma coisa: nessa noite Deus precisa de homem que tem coragem, não homem covarde, não homem que tem medo, mas homem que se disponibiliza para a obra de Deus, porque o povo de Deus lá fora está perdido, porque a igreja de Deus lá fora está corrompida, porque a igreja está seca. Amado no Senhor,
em que Deus levanta Isaías, é da mesma maneira em que Deus lhe convida e lhe chama para a obra missionária e para levar a palavra de Deus com vida plena. Compreenda uma coisa, o nosso povo, a nação angolana, não está bom, amado. A nação angolana está dentro do nível no nível espiritual desaparecido. A nação angolana, os seus deuses são feiticeiros, de padeiro e de lá e de colar, mas não conhece ao Deus poderoso. Uma das certa vez, estando eu no meu quarto, o Senhor, e de manhã o Senhor me convidou dizendo assim: dessa vez, ainda esta manhã, ora para a nação angolana. Eu me pus de joelho e orava para a nação angolana. Eu orava, parei de orar. O Senhor me falou assim: agora medita para a nação angolana. Eu peguei minha Bíblia, abri minha Bíblia, e quando eu comecei a ler, era um capítulo tão longo, mas dentro do quanto eu falava, era de prostituição, era de corrupção, era de dizer os líderes estão corrompidos, e tudo está estragado a nossa nação. A nossa nação, melhor é o animal do que a nossa nação perante a face do Senhor. Melhor animal que talvez obedece o seu pastor do que a nação angolana. Por que eu digo isso? Porque também a Bíblia fala sobre o povo recabita, os filhos de Recabe, e Deus avalia melhor os povos os filhos de Recabe do que Israel, os filhos que obedeciam seus pais, os filhos que não aceitaram se corromper pelo vinho, nem por nada, mas obedeceram firme ao mandamento do seu pai. Amado no Senhor, por essa razão que o Senhor me traz aqui nessa noite, para trazer a mensagem no Isaías. Aleluia. Aleluia. O Senhor me traz aqui para trazer uma mensagem no Isaías. Eu acredito que depois dessa noite você não será o mesmo. Você que entrou aqui talvez vazio, o Senhor não vai permitir que você volte a mesma pessoa, porque o Senhor tem um compromisso contigo. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Amado no Senhor, no livro em que nós lemos, livro de Isaías, no seu capítulo 6, nesse capítulo 6 retrata acerca da vida, ou melhor, acerca do chamado de Isaías. Aleluia. Retrata acerca do chamado de Isaías. No momento em que Isaías foi chamado, foi vocacionado por Deus, no momento em que Deus decide tomar a decisão em poder levantar o homem para poder marcar diferença na nação, no povo, porque a Bíblia fala que a nação, o reino estava dividido por reino do sul e reino do norte. E a Bíblia fala que Isaías foi levantado para profetizar no reino do sul. Quer dizer, ele reinou no reino do sul e profetizou no reino do sul, que é Judá, e em Jerusalém, reino do norte, e Isaías, não estou falando, aleluia. Então, Isaías foi levantado dentro do reino do sul para trazer a palavra. E bem, na verdade, a palavra de Isaías, ela se baseou. Qual é o propósito onde se baseava a palavra de Isaías? O chamamento de Isaías. Com que propósito Deus chama Isaías? Deus chama Isaías com o propósito, a princípio, de despertar o povo, que o pecado é a causa também da rebelião. Chama Isaías para profetizar para o povo israelita ou para o povo judeu que o pecado é a desobediência à vontade de Deus, que o pecado nos impede a chegar a Deus, que o pecado é um dos pontos mais terríveis que impede a nossa comunhão com Deus. Isaías também foi chamado para poder profetizar, com o propósito de profetizar a vinda do Messias, o seu sofrimento e a sua tristeza e a sua vitória. Aleluia. Isaías também foi vocacionado para poder despertar o povo, aleluia, para poder despertar o povo e lhes fazer conhecer que existe somente um Deus e Senhor do Senhor e Rei do Rei. Aleluia. Amém. Amado no Senhor, nessa noite, o tema que eu lhe trago, quem irá por nós? Eu vou lhe trazer uma mensagem no capítulo em que nós acabamos de ler, do livro de Isaías. Ele explica uma certa história que retrata acerca do seu chamado. Isaías diz, no seu versículo 1, que estando Isaías estava no templo do Senhor, aleluia. Estando ele no templo do Senhor, ele disse: e no ano da morte do rei Uzias,
Eu tive uma visão e vi o Senhor num sublime e trono, e as suas armas dos seus vestidos, aleluia. Ele disse que no ano do rei Uzias, eu tive uma visão do Senhor, e ele estava no sublime e trono, aleluia, alto sublime trono, e as suas armas enchiam o templo do Senhor, amém? E as suas armas enchiam o templo, segundo a minha Bíblia diz assim, as suas armas de suas vestes enchiam o templo. Aí nesse momento, quando se fala de ambas ou das suas vestes, é como se fosse ouro, aleluia. Essa parte de baixo enchia o templo do Senhor. E nessa visão que Isaías teve, nessa visita a qual Isaías teve, o Senhor lhe tomou de uma tal maneira em que ele foi capacitado e tomado por uma visão. E dentro dessa visão, no versículo 2 começa a dizer: e houve serafins estando acima dele, e cada um dos serafins tinha 6 asas, amém? 6 asas, 2 em cima, 2 no meio, 2 embaixo. E ele via que aquilo era tremendo, aquela visão. E quando ele via aquela visão, ele continuava a olhar, e aquilo continuava, e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu vou lhe dizer uma coisa, aleluia. Eu vou lhe dizer uma coisa. Quando a Bíblia fala de terra, quando a Bíblia relata de terra aqui no livro de Isaías, não está falando a terra que tu deve pisar, porque a terra não se manifesta com a glória do Senhor, mas você que é a terra do Senhor, e a glória do Senhor está sobre a sua vida, aleluia. Quem pode crer nisso, glorifica o nome de Jesus. A glória do Senhor está sobre esse lugar. A glória do Senhor está sobre esse lugar. A glória do Senhor está sobre essa terra. Ele está sobre terra, e a glória do Senhor está sobre nós. Isaías continua a enxergar a visão, e as bases linear, moveram-se, e a voz de clamava, e a casa se encheu de fumaça. A glória do Senhor é tanta que a casa no templo foi enchida de fumaça. Ele continua, e com aquele grande temor ele continuava. Então disse eu, ai de mim, vendo aquela visão do serafim, vendo a visão de Deus sentado no sublime trono, vendo a casa se encher de fumaça, ele acaba de ter um temor, pensando: para Jesus já está vindo. Ei, Jesus já está vindo, o que será de mim agora? Sendo um homem pecador, para onde eu irei? Sendo eu pecador, para onde eu irei? Ele assustado com grande temor. E bem, na verdade, se aparece o Senhor da mesma maneira que apareceu para Isaías, um grande temor tu terás, porque a presença de Deus não é fácil não receber. E com temor a nossa carne não suporta, porque a nossa carne é pecaminosa, porque a nossa carne não aguenta, aleluia. Ele teve um grande temor. Sabe por que ele teve temor? Porque ele estava no pecado. Porque ele estava no pecado. A Bíblia retrata, e ele diz: estou perdido. Toda pessoa que está no pecado está perdido. Toda pessoa que não tem Jesus como Senhor e Salvador, por mais que anda, por mais que come, é para lhe despertar, estás perdido. Por mais que você tens uma tenda no teu quarto, é rico, tens o maior carro, talvez mais famoso, tens a mulher mais bonita, o homem mais bonito, mas se não tiver Jesus como Senhor e Salvador, como esses filhos aqui que tem Ele como seu Salvador, você está perdido. E Jesus hoje está aqui para te dar a salvação. Aleluia. Isaías com temor, e a Bíblia fala, ele declara: eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro, aleluia. Habito no meio de um povo impuro. Os meus olhos viram ao Senhor dos exércitos. Então, com aquele grande temor, um dos serafins
saiu da glória, não estou a falar que saiu da glória de Deus, veio na carne, aleluia. Saiu onde estava com o Senhor, acima do Senhor, e veio ao encontro dele, mas com uma brasa viva, aleluia. Diga comigo, uma brasa viva. O Senhor vai te tocar com uma brasa viva, aleluia. E chegando aqui, Isaías tocou aos seus lábios, e as iniquidades de Zé foram tiradas, o pecado de Zé foi tirado, aleluia, foi removido. E o serafim disse assim para ele, aleluia. Amém. Versículo 5 diz assim, aleluia. Amém. Versículo 7 diz assim, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Palavra do Senhor. Amado no Senhor, bem na verdade, falando sobre a brasa que toca sobre os lábios dele, não significava, ou não significava que a brasa é o perdão é Jesus Cristo, aleluia. Amém. Jesus é quem perdoa. A brasa que toca sobre a boca de Isaías não significava o perdão, por mais que Deus te toca aqui nesse lugar, por mais que Deus te toca, você se apresenta a Deus, não significa que Deus te perdoa daquilo que você fez. Mas quando tu reconhecer que tu és um homem pecador e que tu estás perdido naquilo em que tu estás a andar, e reconheceres de todo o teu coração, assim o perdão vai te alcançar. Amém. Aleluia. Amém. O perdão não alcançou Isaías, talvez porque a graça tocou sobre os seus lábios, é porque ele confessou diante do Todo-Poderoso. Aleluia. Amado no Senhor, bem na verdade, vamos chegar no versículo a qual eu quero me basear, e talvez deixe de contar essa história e vamos aprofundar mais. Depois disto, ouvi uma voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Amém? Aí onde está meu tema. Amado no Senhor, bem na verdade, depois desse todo sucesso, depois dessa toda coisa, Deus não tarda, talvez deverá passar um tempo, mas depois de ter a visão, Isaías, depois de receber a visão, Deus já lhe incomoda, Deus já lhe chama para a obra missionária, Deus já lhe incomoda dizendo, Isaías, talvez Deus não queria falar, Isaías vem para a obra, que te preciso para a obra, mas ele desperta para a consciência de Isaías, dizendo, a quem irá por nós, quem há de ir por nós? Ele mete uma preocupação muito importante, a qual me leva a tirar um tema nessa noite, a qual trago para nossas vidas. Amado no Senhor, Deus é Deus, Ele é grande, Ele é forte, Ele consegue tudo, Ele é grande e maravilhoso, mas nesse momento Ele despertou Isaías, dizendo quem irá por nós. Essa pergunta é de alguém que está preocupado, essa pergunta é de alguém que está apressado. Amado no Senhor, para mais lhe dar um conhecimento sobre aquilo que se fala serafim, para que você possa adorar o nome do Senhor aqui e saber aquilo que estou falando, aleluia. Serafim são anjos de fogo, aleluia. E as asas de cima que cobriam o rosto que nós lemos, significa ou denomina-se a reverência à glória de Deus, a santidade de Deus. As asas que cobriam o rosto demonstrava as santidades que ele tinha por Deus, o quanto eles reverenciam a santidade de Deus. Não podiam mostrar seu rosto. A Bíblia fala, a segunda asa cobria os seus pés. Que cobria os pés significa que eles mostravam humildade, ou melhor, isso significa não de majestade ou modestade, certo? Que significa humildade, quer dizer um jeito de simplicidade. Quando ele está com os pés, está a mostrar a honra, a glória, a simplicidade que ele tem de poder adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. E as asas que estavam abertas, que voavam, significa uma aptidão, quer dizer, isso significa uma grande rapidez em poder servir a alguém. Rapidão, aleluia, significa uma grande rapidez de poder servir. Quer dizer, eles estavam já com a cabeça para que em qualquer momento servir o Senhor. Quando o Senhor fala, vamos para ali, eles estão aí. Quer dizer, eles eram rápidos. E eu convido a minha igreja, a igreja do Senhor, aleluia, a igreja do Senhor, povo do Senhor, a poder hoje, poder se humilhar e
a santidade de Deus, porque os serafins são triplo da santidade de Deus, aleluia, são triplo da santidade de Deus, e ele convida a reverenciar-se Deus a qual os serafins, por eles reverenciam, a qual são sempre diante dele, a qual eles são rápidos a servir. Deus quer homem rápido. Sabe por que Deus levantou Isaías? Porque Deus necessitava de homem rápido. Deus não queria de homem mais lento. Os homens que se achavam, por mais que reinavam, mas ele precisava de um homem mais rápido, com coragem e atitude. E nessa noite, Deus quer levantar esses homens com tanta rapidez e tanta força de poder servir ao Senhor. E se você quer nessa palavra, glorifica o nome do Senhor. Lento, Deus quer homem rápido em agir. Amado no Senhor, no versículo que nós acabamos de ler, da palavra do livro de Isaías, lá retratando a história, falando da história, Deus mete uma preocupação em Isaías. Isaías, como foi um homem, é que ele, depois de ver a glória do Senhor, ouvindo o Senhor preocupado, o Deus de Israel preocupado, o grande Deus exaltado sobre todas as maneiras, preocupado, ele também se perturba. Ah, Deus, você me mostraste a tua glória, o teu serafim, grande é o Senhor, diante de todos os deuses. Aí esse versículo é a base do livro de Isaías, é a base em que ele se aspira, grandes experiências com Deus, amado do Senhor. Isaías se deu perturbado, nasce uma grande paixão pela obra missionária, porque ele bem sabia que Deus estava preocupado. Diga para teu irmão, Deus está preocupado, Deus está preocupado com a sua obra. A obra é urgente, aleluia, a obra é urgente. Deus bem sabia que a obra é urgente, e Isaías, por saber a vontade do coração de Deus, ele também passa a saber que a obra é urgente. E por esse momento a Bíblia fala que ele não argumentou nada, mas ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus precisa de homem que não olha para o outro lado. Deus precisa de homem que não olha pela sua mãe. Deus precisa de homem que não olha pelo seu estudo, pelo seu trabalho, mas que se disponibiliza para a obra, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amado do Senhor, se nós olhamos pela nossa necessidade, a primeira coisa, Isaías não olhou pelas suas necessidades, Isaías não olhou para aquilo que ele carregava. Isaías tinha família, tinha tudo, mas ele se disponibilizou pela obra de Deus, porque sabia que a obra é responsabilidade, a obra é séria, religião é sério, enfermo é sério, necessitamos salvar a alma, necessitamos libertar a alma. Isaías tinha isso na sua consciência. Nós precisamos de se levantar uma geração que não se conforma, mas decidida para poder libertar povo dos caminhos. Isaías não argumenta nada para o Senhor. Isaías não abre a sua boca para poder argumentar nada. Isaías sente a necessidade pela obra. Isaías sente o prazer de Deus, a preocupação de Deus, porque o tempo está no fim. Isaías soube isso, e ele bem sabia que Deus está preocupado com a sua obra. Até hoje, Deus está preocupado com a sua obra. Ele fala tu que para na tornai que para ser. Vai que para não sinai, mas eu acredito que você não será o mesmo, porque você será um Isaías. Nessa noite, você será um Isaías, por mais que custa, mas será um. E aí diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus está preocupado com a sua obra. Deus está preocupado com a sua obra. Deus está preocupado com a sua obra. Por que Deus chama Isaías? Deus chama Isaías
porque a nação israelita, o povo judeu, Jerusalém estava dentro de uma grande escassa espiritual, Israel estava dentro de uma grande decadência espiritual e necessitava do homem que rápido ia agir. Amado no Senhor, a nossa nação angolana está dentro de uma grande decadência espiritual. O jovem corrompido na bebida, pensando que bebida é a melhor coisa para a vida, na droga, criança, adolescente, jovem corrompido na droga, pensando que droga é solução para os problemas. Eu quero lhe dizer uma coisa: Jesus Cristo é a solução para todos os problemas. Repara a sua mãe, nada que falou, a nossa nação angolana está corrompida e decaída de uma tal maneira que jovem que não bebe não está na moda, jovem que não prostitui não está na moda, jovem que não rouba não está na moda, jovem que não trabalha não rouba não está na moda. Isso aqui é escasso, isso é uma pressão espiritual, isso é uma grande decadência espiritual e necessidade de homens que se levantam hoje, mulheres que se disponibilizam pela obra. Amado do Senhor, outras nações, assim como a Zâmbia, está bem desenvolvida no caso do cristianismo. O reino lá está desenvolvido no caso do cristianismo. Nós cá em Angola, nós queremos a glória de Deus, nós queremos ver milagre de Deus, mas isso não vai acontecer se você não pregar, se eu não pregar, se nós não pregamos, se nós não se disponibilizamos e dizemos para Deus: eis-me aqui. Agora necessita muito da palavra de Deus. Existe 18 províncias aqui em Angola. Talvez 2 estão avivadas, 3 estão se avivadas agora: Benguela, Luanda, Lubango e Jota. 18 para essa igreja, 15 grande velocidade. Onde estão os missionários? Onde estão aqueles que vão levar avivamento? Não sai fora do país, a nossa nação está decaída. Amém. Precisamos influenciar nossa casa para depois influenciar outras casas. Não dá para você sair da tua casa e para a casa do outro falar: limpa o chão, portanto que a tua casa não limpaste. Prega aqui, passa no chão dessa terra, rebola aqui no chão dessa terra. Eu e você vamos avivar Angola, no nome do Senhor Jesus Cristo, pela glória do Senhor. Deus precisa de você, mais velho. Deus precisa de nós. A palavra, quando Deus manda discípulos dizendo: e de pregar a palavra, eu quero dizer uma coisa: isso é séria, obedecer. O mandamento ide é uma responsabilidade a qual Deus nos deixa como seu discípulo. Mas o ide não significa, aleluia, o ide não significa necessariamente deixado para a sua casa, deixar a sua casa, a sua família, mas isso significa disponibilizar-se. O ide não significa deixar país, o ide não significa ir na Nigéria, ir na Namíbia, ir no Brasil, ir no Portugal. O ide significa disponibilizar-se para a obra e fazer a vontade de Deus. Ainda que seja aqui em Angola, Deus vai te usar. Ainda que seja aqui no Lubito, lá no Guataçu, aonde seja, nas outras províncias, Deus vai te usar. Você necessita de mudar. A nação angolana necessita de você para nos ajudar a fazer conhecer Jesus para Angola, a nação angolana. Um dia será avivada, eu creio nisso. Os nossos filhos serão uma nova geração, porque conhecerão o Deus poderoso. E para nesse negócio, que acredita que essa nação vai mudar.
é poder aprender a falar um pouco melhor, para poder levar a palavra aos confins da terra, aqui na nossa terra, aleluia. A nossa língua é duro, temos que saber falar duro. A nossa língua é dizer, essa é a nossa língua, temos que aprender a falar para poder pregar lá. Uma vez, aleluia, uma vez eu estava na missão, eu estava na missão, e isso foi no Tcheca, essa parte do Bocoio, e eu estava lá. Se encontrei com um senhor, eu estava pregando, andando com uma irmã que ela falava mais bem um mundo do que eu, porque eu não sei falar bem mundo. Assisti uma parada, eu sou com o sol, tal, aleluia. Então, quando eu cheguei até lá, no Senhor, ele na aldeia onde você se encontra, 10 casas, tal, mas era uma coisa muito abençoada, você nos chamou para fazer missão, aleluia. E chegando lá, eu pregava ao Senhor. Preguei. Eu falei, Jesus, estou cansado, mas ele já vai receber Jesus, aleluia. Ele falou, quer receber Jesus como seu Salvador? Ele falou, me falou, não estou entendendo. Eu fiquei cansado, aleluia. Falei português, falei meia de 45 minutos, eu falei, quer receber Jesus como seu Salvador? Ele falou, não entendi, mas falou em bom, a outra que me trazia, ele falou, não entendeu. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Era necessário a outra que estava ao meu lado poder repetir tudo de novo, para que possa receber, só assim que vou receber Jesus. É necessário nós aprender o mundo, aleluia. Amém. Amado no Senhor, bem na verdade, continuando com aquilo que é a nossa pregação, por que Deus chamou Isaías? E por que Deus te chamou para esse lugar? Amado, Deus te chama para uma grande missão. Deus te chama para uma grande tarefa. A obra do Senhor é muito grande, que é agora. A obra do Senhor é muito extensa, está na nossa nação. A obra do Senhor é muito grande. Nós precisamos lutar e orar para que a juventude angolana, o povo do 27 de março, que possa me ouvir nessa hora distante, que possam conhecer o Deus de Angola. Nós somos feiticeiros, nós somos santos, nós somos macumbeiros, nascemos ali. Não é Maria, me desculpa, Maria não é Deus, aquela mesma serva de Deus. Amado, eu só quero que você compreender uma coisa: o nosso Deus é aquele que fez o céu e a terra. Eu não estou ofendendo a região, mas eu quero me fazer entender. Maria não salva, esse homem pouco não salva, Meshima não salva. O que salva é Jesus. Ele morreu na cruz por ti e por mim. Ele te dá salvação. Você salve, receba Jesus, receba Jesus e será salvo para a honra e igreja do nome do Senhor. Glória a Deus. Amado do Senhor, a Bíblia fala no livro de João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para o Pai senão por mim. Jesus Cristo é a única solução para a tua vida e para a minha vida. A nossa nação precisa despertar isso aqui. Temos problemas com os crimaneiros. Até nós cristãos, nossa família também faz isso. Minha família também faz isso. Mas eu luto e oro para que Jesus Cristo seja a salvação para a minha família. Deus já profetizei, eu não morrerei. A minha família servirá ao Senhor. A minha família servirá ao Senhor. A minha casa, a tua casa. Vem na verdade, escuta uma coisa. Eu vou lhe fazer compreender uma coisa. Uma vez o pregador disse assim: não, o que servirá ao Senhor é ser teus filhos, é ser tua casa. Eu acredito que nós somos filhos. Até a parte da minha mãe, do meu irmão, dos meus pais servirão ao Senhor. Porque eu assim acredito. E se você acredita, glorifica o nome do Senhor. E a tua casa reconhecerá o Deus que você serve. Permaneça e a tua casa adorará o Senhor. Não tardará, mas eles saberão o Deus que você serve. Uma das vezes me meteram sentado numa reunião da minha família e me falou: para de servir esse Deus, de gritar nas montanhas, de gritar nos montes, a falar com as pedras. Eu falei assim: está tudo bem, mas escuta, você não conhece meu Deus, um dia conhecerá e ele servirá para o Senhor, em nome do Senhor. Perante a reunião eu falei isso. Escuta, perante a reunião eu falei isso no meu irmão, no meu avô, no meu pai, na minha mãe. Eu falei assim, aliás, na minha mãe, porque
Aí eu vou mostrar logo, aleluia. Eu falo assim na minha aula, vocês não conhecem o Deus que eu sirvo. Ele é poderoso para mudar as coisas. E ele olha para mim e fala assim, deixa ele já está maluco. Aleluia, Jesus chama maluco para a sua obra. Tem que ser maluco para servir a Deus. Tem que ser maluco para servir a Deus, aleluia. Amado no Senhor, vem da palavra que eu trago para a tua vida. Sai da prostituição. A vida de prostituição é uma vida que amanhã vai te levar numa vida em que tu não queres. Avivamento é vida. Eu, como te amo, em nome do Senhor Jesus, eu vou lhe trazer a vida. A vida é Jesus. Não há mais vida se não for em Jesus Cristo. Jesus Cristo é que é a solução do teu problema. Jesus Cristo, a Bíblia fala, ele é caminho, verdade e vida. Se ele é vida, pregaram aqui ontem, quem não tem ele, ontem, quem não tem ele, não tem vida. É necessário que você tenha vida. Todos querem entrar no reino do céu, mas nem todos. Sabe o porquê? Por isso que Isaías falou, eu estou perdido, porque ele se encontrava no pecado. Se você se encontra no pecado, por mais que Jesus venha agora, por mais que você vá na igreja domingo, mas se você não tiver Jesus como o Senhor Salvador da tua vida, você não entrará no reino do céu, porque o passaporte é Jesus Cristo, porque o nosso passaporte é Jesus Cristo, porque o nosso passaporte é Jesus Cristo, porque o nosso passaporte é Jesus Cristo. Quer entrar no reino do céu, receba Jesus Cristo, receba a vida, receba avivamento, receba! Amado do Senhor, mas um grande problema que nós encontramos hoje também na minha nação, em vez daqueles que ainda não receberam a vida que é o avivamento, eu preciso falar um pouco para nós, aleluia. Você me pediu para trazer uma mensagem para nós que já temos a vida. Para aqueles que têm a vida, o Senhor hoje quer reavivar suas vidas, aleluia. Amém. O Senhor quer reavivar. Reavivar vem de começar de novo. Um sítio que já tinha vida parou, então recomeça, aleluia. Isso é que significa reavivar. Eu disse que isso é palavra primitiva, mas quando vem reavivar já não é palavra primitiva. A palavra primitiva é reavivar, aleluia. Então Deus quer tornar, trazer vida, a vida que você perdeu. Amado no Senhor, bem na verdade nós podemos ter, talvez pensamos em poder levar vida, mas quando nós paramos, pensamos na nossa vida, encontramos também um grande escasso, que a nossa vida está decaída, que a nossa vida está acabada, que a nossa vida foi consumida, e apanhamos uma grande tempestade, e nós fomos abalados pelo vento, apanhamos um grande problema, talvez caímos em fornicação, talvez caímos na mentira, talvez caímos no roubo, talvez encontramos uma decepção, um irmão, uma irmã te decepcionou, talvez querias agir e ela não aceitou, e apalou tua fé, logo você voltaste para trás, talvez encontraste um problema na vida e aquilo te fez você largar a cruz, mas Jesus Cristo diz hoje você está disposto para poder reativar a sua vida, para poder reativar teu ministério, para poder levantar teu ministério. Olha moço, escuta para mim, escuta o que o Senhor diz nesse momento. O Senhor tem um compromisso sério contigo. Não é tempo de você estar parado, não é tempo de você estar derrotado. O Senhor está disposto para renovar as forças, o Senhor está disposto para dar a sua maior, para você poder voar. No nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Talvez você perdeu a fé, era fome, que Deus uma fé tão elevada, a tua fé está abalada. Amado no Senhor, não é motivo de você desistir no chamado, no teu desafio que você fazia. Orava para doente ficava curado, agora já não cura mais. Não é motivo de você parar. Há momento de silêncio, há momento que Deus se cala, há momento que Deus se cala na sua vida. Eu gostaria de lhe contar um testemunho. Existiu um tempo em que eu estava para pregar no mesmo ministério aqui eu participo, com o tema arrependimento, e diante daquela noite eu fui diante do trono de Deus e orei para Deus. Deus, ouça-me de uma tal maneira em que tu nunca me ouçaste. E naquela noite o Senhor me visitou por intermédio do seu servo, e ele me disse: olha, se tu ouça, e eu, amanhã que é sábado, te usar
angústia. Amado, esse dia eu esperei aquilo que Deus falou comigo no sonho, mas o que aconteceu é outra coisa. O céu se encerrou, o céu estava todo fechado, voz para pregar não tinha, garrafa para pregar não tinha, a mensagem se parando no medo. Eu olhava para o povo olhava para mim, tentei fazer força, nada, a glória de Deus não descia e nada subia. Amado o Senhor, entristeceu meu coração, porque eu sentia que é duro o silêncio de Deus. Olha, Deus faz isso, Deus não fazia, rebola aí não rebola, pula aí não dá para pular, a graça não desce. Eu como pregador fiquei perturbado, o que está acontecendo? Será que pequei? Lembrei, não pequei, nada, era o silêncio de Deus. E acabei de pregar tão triste, fui para meu quarto e voltei para a cama triste, encontrei meus companheiros pregadores no meu quarto, não lhes expliquei nada, mas cheguei, deitei e eu perguntei para Deus, o que você fez comigo, Deus? E Deus falou assim, eu sou Deus e faço o que eu quero. Não fiz uma coisa diferente? Não fiz uma coisa diferente? Não pisei diferente? Aleluia! Deus é Deus, aleluia! Eu só fiz isso para que tu soubesse que você sozinho não faz nada. E levantei e glorifiquei o nome do Senhor. E eu disse, Senhor, obrigado por me usaste muito. Amém? É assim que se faz, aleluia. É necessário que você saiba que existe silêncio de Deus. É necessário que você saiba que se teu ministério está parado, não é porque Deus te esqueceu. Se não está sendo usado por um tempo, não é porque Deus te esqueceu. Jesus foi usado por 10 anos, depois não foi usado mais por 33 anos, depois de ser batizado, é quando foi usado por 30 anos. Ele que pulou, é um tempo de silêncio. Jesus ficou um tempo de silêncio 20 anos, 22, 23, 24, 17, 18, só quando tocou 30 anos que começou o espaço da sua obra, é quando o céu se abriu. Lembra-te quando João lhe batiza e o Espírito Santo testifica dessa forma de perdão, é quando o céu se abriu pela segunda vez na vida de Jesus. É tempo de silêncio, é tempo que ele passou, mas esse tempo não se corrompeu, ante acreditou mais em Deus e se preparou para uma nova obra a que ele esperava. Eu vou lhe dizer uma coisa, se Deus está em silêncio na tua vida, escuta, aqui nós dividir o tempo que chamamos de crono, o tempo do homem, amado do Senhor. Se nós olhamos pelo céu, há tempo que nós dizemos, é tempo de lua nova, tempo de lua nova. Quando estamos olhando no céu, não tem lua, fala não, é tempo de lua nova, quer dizer, está se preparando a lua nova, mas ela não se vê, mas está se preparando uma nova lua. Ele não se vê, mas dizemos que está se preparando uma nova lua. Quer dizer, está escuro, mas está de uma clareza amanhã, está de uma luz amanhã. A tristeza dura pela noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Não de noite, mas pelo amanhecer. Alegria na tua vida. Por mais que você está passando silêncio, haverá um tempo de alegria, haverá um tempo de contento, haverá um tempo de pulo. Chora, mas não se desconverta. Passa, mas não se entristeça. Suporta, aguenta um pouco, por mais que os irmãos falam que não deve ser mais usado, aguenta, porque aqueles que nos atiram pedras nos ajudam a construir o nosso alicerce. Calma só por um pouco, logo você vai repetir, porque a glória do Senhor está se fazendo nova na tua vida, e você será cheio e capacitado, tomado pelo Espírito de Deus. Quem nisso glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome de Jesus, glorifica o nome de Jesus, glorifica o nome de Jesus, glorifica o nome de Jesus. Amado do Senhor, nós precisamos voltar no avivamento, precisamos voltar a ter vida, precisamos voltar na vida de oração, precisamos voltar na vida de meditação, precisamos voltar na vida de buscar ao Senhor, porque tem vida para nós, tem vida seca para nos dar vida, tem povo que não tem vida e necessitam da nossa ajuda. Espírito Santo perturba e clama do alto, quem irá por nós? O Espírito Santo não pode fazer, o Espírito